maneira que nós entramos. Amém? Aleluia. E eu quero que vocês abram uma Bíblia de vocês em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Versículo 8. A sunamita e o seu filho. Essa mensagem falou muito ao meu coração. Tem falado há vários dias. Eu tenho meditado muito nela. E o Senhor colocou no meu coração para me trazer para mim e para vocês, né? Essa noite. Amém? Vou começar ali. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grávida, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita, e chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele tinha dito: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei, ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de se fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. Irmão, eu vou pular já aqui para o 32, versículo 32. Chegando Eliseu à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou pelaquela casa, de uma parte para outra, e tomou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Amém? Pode se sentar? Irmãos, essa passagem, você lendo e meditando, você percebe que a mulher, ela foi citada como a mulher sunamita. Nem nome deram para ela, mas ela está aqui na Bíblia, ela está aqui na palavra. E o que eu consigo entender com isso é que primeiro ela observou que passava o profeta sempre pela casa dela. Nós temos que estar observando a todo tempo. Observar também é vigiar.
Você está vigiando quem entra e quem sai dentro da tua casa? Você está vigiando o que você está falando com as pessoas? Porque ela, em observação, ela via o profeta passando para lá e para cá. E outra coisa que eu aprendo com ela é que ela era uma mulher de muita fé, observadora. E ela chegou até o marido e falou: vamos construir. Desde o momento que ela falou isso, dá a entender que eles tinham uma situação, né? Que eles tinham um poder aquisitivo, eles não eram pobres. Então vamos construir algo, mas não era com riquezas, não era algo simples, uma simplicidade. Um quartinho com uma cama, uma cadeira, um candeeiro. E assim o Senhor quer de nós. Ele quer que nós tenhamos um lugar para ter uma intimidade com Ele, para nós orarmos e perceber que o Senhor, Ele quer se fazer presente em nossas vidas, porque se nós não permitirmos, se nós não orarmos, não buscarmos, não obedecermos, nós não vamos ter essa intimidade com Ele. Então, ela pediu ao marido e construiu, e assim o profeta observou que tinha algo construído e que ele podia parar ali e descansar. E assim foi feito, ele parou, ele descansou. E por ela tratar ele assim, ele pediu ao moço Geazi que fosse até ela e perguntasse a ela o que ela estaria precisando, o que poderia ser feito para ela. E mais uma coisa eu aprendo, que nós não possamos, que nós não devemos esquecer e enterrar nossos sonhos. Porque quando ele foi perguntar a ela, ela respondeu: eu habito no meio desse povo. Aleluia. O que eu entendo com isso é que ela tinha até o sonho de ser mãe, mas quando eu leio uma passagem que o esposo já era velho, na cabeça dela ela falava: não vai adiantar eu falar que eu tenho sonho de ser mãe, porque o meu esposo já é velho, então eu não posso viver essa promessa. Mas eu creio que o Senhor, Ele colocou na mente do Geazi, e Geazi foi até o profeta e falou: ela não é mãe, pois o esposo é velho. O Senhor permitiu o profeta saber desse sonho que estava guardado. E quantos de nós temos sonhos já guardados? Sonhos velhos dentro de nós que nós achamos que não somos mais capazes de realizar. Mas o Senhor nessa noite, Ele vem aqui falar conosco que para Ele não há tempo, para Ele não há idade, para Ele não tem relógio. Ele pode fazer o nosso sonho ser realizado. É só nós crermos, nós temos fé, perseverarmos. Irmãos, eu lendo essa passagem, eu conseguia só entender que por quanto tempo eu deixei sonhos mortos dentro de mim, por estar vivendo por viver, por não estar na igreja, por não aceitar o Senhor, por estar perdida, por achar que eu era sozinha, que o Senhor não era comigo, minha família toda desmantelada, meu casamento destruído. Por quê? Porque eu não buscava o Senhor. E quando eu tive o convite, eu recebi o convite da minha prima para conhecer a Brilho Celeste. Quando eu conheci a Brilho Celeste, irmãos, eu posso dizer que eu nasci de novo. Através dessa igreja, através dos cultos que eu fui. E eu agradeço muito a minha prima pelo convite, porque eu comecei a entender que eu poderia sim ver o meu casamento restaurado, que eu poderia sim ver a minha família unida, que eu poderia sim ver paz dentro da minha casa,
Mas isso não foi de um dia para o outro, isso foi um processo. Um processo que ainda não acabou, porque enquanto nós estamos vivendo, todo dia é uma luta, todo dia é uma batalha, mas nós temos que perseverar, nós temos que ter constância, nós temos que continuar na presença. Porque até para estar aqui hoje, trazendo essa mensagem para os irmãos, teve luta, irmão. Porque o mundo espiritual, ele existe. E da mesma forma que o Senhor está se agradando de me ver aqui, trazendo uma mensagem que há 3 anos atrás, se falassem para mim, eu dizia, isso é impossível. O diabo também se levanta para tentar afetar as nossas vidas, para tentar colocar na nossa mente que nós não somos capazes, para desanimar, para deixar a gente dentro de casa, para nós não virmos para a igreja, para nós não orarmos, colocar um empecilho em tudo. Então há uma luta, há uma batalha, mas nós temos que estar observando e vigiando, e repreendendo e jogando por terra toda a artimanha do inimigo. E com isso eu aprendo que pela obediência dela, pela fé dela, o profeta, através do Senhor Jesus, concedeu o milagre dela gerar um filho. E ela gerou, e ele cresceu. E ele indo trabalhar com o pai, ele sentiu uma dor de cabeça, caiu e foi levado para casa e faleceu. Mais uma vez eu aprendo com essa mulher sunamita. Irmãos, se a gente se colocar na situação, qual seria, como que nós iríamos reagir vendo o filho morrer ali na nossa frente? Se desesperar, ficar, nervosa, em desespero, meu filho morreu, e agora o que vai ser? E depois pensar em quê? Pensar, agora nós vamos, pensar no velório. Mas não, irmãos, a fé dela, que eu creio que era inabalável, não permitiu que ela ficasse nesse estado de nervos, aflorada, desesperada. Não. Ela simplesmente pensou: eu vou atrás daquele que realizou a minha promessa. E ele vai fazer algo. Porque se o Senhor permitiu que eu gerasse um filho, ele vai permitir que essa promessa se cumpra até o final. E assim ela o fez. Ela chegou para o esposo, pediu para que ele preparasse a jumenta, e ele falou que não era dia dela ir procurar o profeta, mas ela foi. E no caminho, quando ela é parada e perguntam se está tudo bem, ela responde: está tudo bem. Irmãos, como que uma pessoa vai falar que está tudo bem com um filho morto em casa? Isso é fé. Isso é ter a certeza de que ela iria atrás do profeta e iria sair com a resposta que ela queria, que ela estava buscando. E outra coisa que eu aprendo: nós não temos que sair falando dos nossos problemas, das situações que nós estamos vivenciando para qualquer um. Porque às vezes uma pessoa chega perguntando se está tudo bem e a gente já fala tudo o que está acontecendo. E essa pessoa não vai nos ajudar em nada. E nós não estamos dentro do coração e da mente de ninguém. Sabe-se lá se a pessoa vai até se alegrar da situação que eu estou passando, que não vai me ajudar, que vai simplesmente se alegrar e falar: que bom que ela não está bem, porque eu não estou bem, então eu não quero que ela também esteja bem. Porque muitas das vezes o que o ser humano está passando quer que a gente passe e passe até pior. Então ela foi prudente. Ela foi prudente e falou que estava tudo bem
Aleluia. O profeta fosse até o encontro desse filho que estava morto e permitiu que o profeta o ressuscitasse. Porque tudo, irmãos, não era o profeta Eliseu que realizava o milagre. Não, era Deus, Deus das causas impossíveis, que permitia os profetas a realizarem através das orações. Então, irmãos, nós hoje, no mundo, agora, né, nas situações atuais, Deus, ele é o mesmo. Ele realiza causas impossíveis. O que está morto para você hoje, Deus pode ressuscitar. Se é o seu casamento que você acha que não tem mais jeito, Deus hoje fala para mim e para você: tem jeito sim, tem jeito sim, persevera, busca, ora. Eu quero trabalhar em você, porque a mudança tem que ser primeiro em nós. Eu primeiro fui mudada, eu primeiro, o Senhor me transformou, porque quando a gente quer muito ver mudança no outro, mas a gente está de braços cruzados em casa, só pensando: ah, meu Deus, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais fulano chegar assim. Mas o que eu estou fazendo para que o Senhor possa intervir nessa situação? Verdade. Eu estou em casa de braços cruzados, pedindo que o milagre caia do céu? Não, irmãos, a gente tem que sair, a gente tem que arregaçar as mangas e ir atrás. Nós temos que mudar. E o Senhor, primeiro, ele faz a mudança em nós. Se tiver que nos quebrar, ele vai nos quebrar. Se tiver que nos amassar, ele vai nos amassar. Porque nós temos que primeiro ser moldados, ser trabalhados, para entender toda a situação e entender que o Deus, ele pode fazer. Assim como ele fez comigo. Primeiro eu fui tratada. Primeiro eu conheci, ele permitiu que eu conhecesse a Brilho Celeste. Ele permitiu que eu me batizasse. Ele permitiu que eu fosse liberta de mágoas, liberta de dores, liberta de sentimentos que estavam aprisionados dentro de mim, enferrujados. Primeiro ele me tratou, para depois ele ir lá tratar o meu casamento. Aleluia. Tratar minha família, afastar pessoas que não tinham que estar perto de mim. E quando nós estamos na direção do Senhor, nós entendemos tudo isso, nós entendemos o tratar de Deus. Nós não questionamos, porque para nós estarmos na presença do Senhor, nós temos que estar em constante, nós temos que estar sempre buscando, todo dia, orando. Não é orar hoje, irmãos, no culto de domingo, vim adorar o Senhor e agora só aparecer no outro domingo, não. Nós temos que, quando nós sairmos dessa porta, chegar em casa, continuar. Nós temos que continuar o trabalho que começou aqui, porque senão não adianta. Não adianta estar na presença do Senhor. Não é só hoje, não é só quarta, não é só sexta, são todos os dias. Quando nós acordamos, quando nós abrimos os olhos, nós temos que agradecer. Senhor, muito obrigado por permitir o acordar, porque é fácil nós chegarmos aqui e falar de um milagre grande. Um milagre nós vivemos todos os dias. Nós vivemos ao acordar, nós vivemos em ter um teto. Quantas pessoas hoje não têm um teto? Nós vivemos o milagre de ter o alimento em nossas mesas. Nós vivemos o milagre de... Eu, graças a Deus, não perdi ninguém para a Covid. Mas quantas famílias perderam seus entes queridos e já esqueceram? A Covid veio, irmãos, para ensinar o amor ao próximo. E parece que muitos não aprenderam. Enterraram seus pais, suas mães, seus filhos, mas parece que já esqueceram. Porque quantos estão aí fora e não pensam em buscar a palavra, não pensam em buscar a presença, porque não há mais tempo. Não há mais tempo. E que nós possamos ser como a mulher sunamita, que nós possamos estar observando. Observar é a mesma coisa que vigiar. Nós temos que estar vigilantes o tempo todo, vigilantes em oração. Primeiro vigiar, depois orar, porque
não há notícias boas. Se nós vemos uma reportagem, não são notícias boas. Nós não sabemos quando o Senhor vai voltar, mas nós temos a certeza que está muito mais próximo do que ontem, do que ano passado. Então, será que vocês querem ficar aí? O que vem por aí não é nada de bom. Não é nada de bom. E mesmo nós estamos na presença do Senhor, fazendo a obra, buscando Ele em verdade, em espírito, orando, jejuando, subindo o monte. Você acha que é muito? Não é muito, não. Ainda é pouco. Ainda é pouco. Pelo que Deus fez por nós, entregou seu único filho. Quando nós paramos para pensar, aleluia, o quanto Jesus sofreu naquela cruz, tudo que nós passamos aqui ainda é pouco. Todas as dores que Ele sentiu por nós, Ele não tinha necessidade nenhuma de aceitar tanta dor, tanto sofrimento por amor a nós pecadores, nós que às vezes nem paramos para pensar nesse ato de amor, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus infinito. Nós não podemos medir o amor desse Deus, nós não podemos medir. O amor dele é tão grandioso, grandioso, que quando eu paro para pensar, eu fico constrangida, irmãos. Nós não tínhamos nem que estar pedindo nada ao Senhor, só agradecer. Só agradecer, porque nós vivemos pela graça e misericórdia dele. Se nós estamos aqui reunidos hoje, é pela graça e pela misericórdia dele. Porque se não fosse pela graça dele e a misericórdia, nós nem estaríamos aqui hoje, nós já teríamos sido consumidos. Então, que nós possamos entender esse amor, que nós possamos entender que o Senhor, Ele nos ama incondicionalmente. Ele está de braços abertos. Ele espera nós chegarmos até Ele em oração, em vigilância, porque Ele quer fazer coisas impossíveis na nossa vida, que nós possamos entregar nossas causas impossíveis. O que eu achava impossível, que eu vivia há 3 anos atrás, tantas derrotas, tantos fracassos, e hoje eu posso dizer que eu vivo com o Senhor Jesus, que minha casa se alegra e que todos os dias eu consagro minha vida a Ele, e eu creio na promessa que Ele tem na minha vida, porque eu hoje batizada e servindo ao Senhor dentro da minha casa, mas isso já é de grande alegria, porque não tinha ninguém há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás era um quadro que você via perdido. E hoje eu busco pela minha família incessantemente. E eu creio na promessa, e eu creio na minha vitória. Em breve todos vamos estar. Aleluia! Porque a promessa, e eu fico emocionada porque o quanto Deus nos ama, irmãos, que nós nunca esqueçamos disso. O amor dele é tão grande. Ele só espera que nós despertemos, irmãos. Eu levei tanto tempo para despertar, para acordar para esse amor, para buscar o Senhor. Ele nos ama tanto, tanto, tanto. E o que eu sinto hoje de alegria, o que eu faço para o Senhor hoje, que minha família possa ver, que minha família possa entender, porque em casa as pessoas falam, já vai para a igreja de novo, você só quer saber de igreja, mas que tanto culto, mas que tanta oração. Ai, irmão, se ele entendesse que tudo que eu faço ainda é pouco para o Senhor, da onde Ele me tirou, da onde Ele me curou, da onde Ele me resgatou, tudo que eu faço é pouco, irmãos. Que vocês possam ter essa intimidade, que vocês possam entender esse amor, que vocês possam receber esse amor, que vocês possam nessa noite oração para Deus, porque Ele está aqui presente neste lugar. Esse culto, esse encontro já foi marcado, Senhor, já foi marcado pelo Senhor. Ele quer falar contigo, Ele está falando contigo hoje, que Ele te ama, que Ele está de braços abertos. O que Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na tua. É lindo o agir de Deus, é lindo viver as promessas do
porque todos os dias o Senhor nos livra. E que nós possamos entender e agradecer cada livramento que às vezes nós não vemos, nós deixamos passar desapercebidos, mas só de estarmos aqui nós recebemos um livramento hoje, um livramento de morte, porque nós poderíamos ter morrido hoje, mas o Senhor concedeu mais um dia de vida. Aleluia! O Senhor, Ele nos deixou chegar aqui hoje para ouvir esta palavra, para ouvir essa mensagem da Sunamita e seu filho. E eu creio que essa mensagem falou o coração de vocês, assim como falou o meu. Essa mulher que observou o profeta, essa mulher que não desistiu de buscar ele mesmo, seu filho sendo morto, e por obediência e por observar e pela fé dela, que quando eu leio essa passagem eu vejo que ela teve uma fé inabalável, que mesmo pela situação, vendo o filho morto, ela não permitiu que a dúvida entrasse no coração dela, porque ela poderia ter permitido a dúvida, ela poderia ter pensado, meu filho já está morto, não adianta procurar o profeta, ele não vai poder fazer nada, mas ela não deixou que a dúvida entrasse no coração dela, porque a fé, irmãos, quando nós temos a fé firmada na rocha, nós não permitimos a dúvida. Viver na presença do Senhor não tem espaço para dúvida. Aleluia! É a certeza de que o Senhor vai realizar tudo aquilo que Ele nos prometeu. É no tempo dele, não é no nosso. Pode demorar 1 ano, 10 anos, 30 anos, mas se Ele prometeu a promessa, nós vamos viver a promessa. Eu creio que eu vou viver essa promessa. Aleluia! Peço ao Senhor que a minha fé seja como a fé dessa mulher sunamita, que nós não vemos nem o nome dela foi citado na Bíblia, só fala como a mulher sunamita que residia na cidade de Sunem, mas pela fé dela, pela fé, irmãos, ela está aqui e foi falar da história dela, a história de observar, de buscar, de ter fé, de não deixar que nada abalasse a fé dela, nem um quadro de morte, porque o Senhor pode ressuscitar, Ele pode ressuscitar, Ele faz milagres, e que os sonhos, meus sonhos, os sonhos dos irmãos, possam ser ressuscitados nessa noite. Aleluia! Que nós possamos desenterrar algo que nós pensamos que não podemos mais viver. Mas o Senhor, Ele marcou esse encontro aqui para dizer que nós vamos viver. E nós somos filhos da promessa. E nós vamos viver essa promessa. Aleluia! E nós possamos ficar firmes. Irmãos, quando eu cheguei aqui, eu peguei um pedaço do testemunho do irmão Léo, ele falando que ama a Brilho Celeste por ela ser pequena, por ela ser humilde. Irmãos, como eu amo a Brilho Celeste, por ela ser pequena, por ela ser humilde. Aleluia! Porque essa igreja me acolheu. Essa igreja me acolheu no momento que eu estava sozinha e perdida. Como eu amo essa igreja, como eu amo a vida do meu pastor, como eu amo a vida das missionárias, como eu amo todos os irmãos. E eu espero de coração que vocês também amem essa igreja. Aleluia! Porque ela é acolhedora. O Espírito Santo se faz presente neste lugar. Aleluia! E hoje vemos os irmãos trabalhando, o irmão Léo, a irmã Aline, todos os irmãos, a irmã Ana Paula, o irmão Jefferson. Quanta alegria, irmãos. Eu creio que o coração do pastor e da missionária Lideia se enche de alegria. Porque há um tempo atrás o cenário era outro. O cenário era de morte. O cenário era que as portas da Brilho Celeste se fechassem. Quando nós chegávamos no culto, às vezes era só o pastor, a missionária, o irmão Léo, a irmã Elaine, eu, o irmão Elias. E o Espírito Santo sempre presente falando que nós viveríamos promessas. Que nós viveríamos promessas.
promessas, porque Ele se agradava da brilho celeste. O Espírito Santo, Ele se agrada deste lugar, desta igreja, deste povo. Aleluia! E que essa igreja nunca seja corrompida, irmãos. Que nós possamos viver em constante oração pelas portas da brilho celeste. Que nós, da brilho celeste, nós vivamos sempre em união, buscando pela igreja, buscando por nossas vidas, para que nós não sejamos corrompidos, para que esse altar não seja corrompido, para que o Senhor não deixe qualquer pessoa colocar os pés nesse altar, porque o Espírito Santo se alegra neste lugar. O Espírito Santo, Ele faz milagres neste lugar, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele salva almas perdidas, almas oprimidas que entram aqui e não saem da mesma maneira. Eu falo por mim, eu sou testemunho vivo do que o Senhor tem feito na minha vida. Aleluia. Então, irmãos, que nós possamos viver em constante oração pelas portas da brilho celeste, que é um lugar que agrada muito ao coração do nosso Senhor Deus. Amém? Irmãos, que nós possamos ficar de pé para fazer uma oração, porque hoje o Senhor quer muita oração na brilho celeste. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, em primeiro lugar eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, trazendo uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, eu venho te pedir que o Senhor venha cada dia mais trabalhar na minha vida. Senhor, tirando tudo aquilo que não te agrade, Senhor, esvaziando, Senhor, tudo aquilo, Pai, que não te agrada, enchendo cada vez mais de ti, da tua presença, do teu Espírito, Senhor. Senhor, que o Senhor venha, Pai, fazer não só na minha vida, mas na vida de todos que se fazem aqui presentes, Senhor. Que nós possamos viver promessas, que nós possamos, Senhor, viver o sobrenatural na tua presença, Pai. Porque quando nós estamos, Senhor, na tua presença, algo acontece, Senhor. E nós não vamos sair daqui da mesma maneira que nós chegamos, Pai. Porque o Senhor já está trabalhando, o Senhor está operando. Enquanto nós estamos aqui, eu creio que o Senhor já enviou anjos nos nossos lares. Aquilo que estava incomodando quando nós chegamos em casa já vai ter resposta, já não vai estar mais do mesmo jeito, Senhor. Senhor, que o Senhor venha agir em nossas famílias, que o Senhor venha tocar, Pai. Só o Senhor sabe, Pai, tudo aquilo, Senhor, que cada um de nós que está aqui precisa, necessita, Pai. Então, Senhor, que o Senhor venha agir, Pai. Que o Senhor venha receber esse culto, Senhor. Que o Senhor venha receber essa palavra, Pai. Aleluia. Que o Senhor venha se agradar neste lugar, Pai. Que o Senhor venha se agradar do teu povo, Senhor. Que o Senhor venha nos capacitar cada vez mais. Que o Senhor venha trazer almas para este lugar, Pai. E que o Senhor venha capacitar aqueles que estão aqui, Senhor, para entender o teu chamado, para entender, Senhor, qual é o seu dom, para receber as pessoas, entender o que cada um aqui precisa. Seja um abraço, seja uma palavra, Pai. Venha nos orientar, venha nos capacitar, venha nos abençoar, Senhor. Toma nossas vidas, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Que nós possamos viver, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa, Pai, se fazer presente em nossas vidas. Que nós possamos entender, Pai, que o Senhor é o Deus do impossível. E o que o Senhor, Pai, pode fazer. Tudo aquilo, Senhor, que nós pensamos